Este exercício é um exercício que nos leva para o conceito de velocidade, dentre outros, e antes de o iniciarmos, de vermos o enunciado e de vermos como resolver o que é pedido, utilizando os dados, há 2 passos para a resolução de um exercício deste tipo, que tu deves procurar seguir para teres sucesso. A primeira parte é atacar o problema por partes. O problema por partes. E isto significa o quê? Significa que, em vez de tu tentares de um só fogo ler e perceber logo tudo, devemos procurar primeiro ler tudo de uma só vez, mas depois, para vermos mais ou menos, ficarmos com uma ideia geral, mas depois pegarmos em cada parte, provavelmente cada período de texto, e procurar lê-lo e retirar a informação que devemos retirar dele. A segunda estratégia que deves procurar usar é fazer um esquema. Um esquema geralmente contém um desenho, mas o objetivo dele, contendo desenhos ou não, é termos os nossos dados todos expressos de uma forma clarificada num espaço pequeno, que os nossos olhos possam focar e assim abarcar todos os dados necessários para resolver as questões. Então, comecemos por ver o que é que este enunciado nos diz. Diz assim: um automóvel percorre a distância de 120 km no tempo de 4,5 horas, com velocidade constante. E depois desta informação, seguem-se perguntas. A primeira delas é: quantas horas leva o carro a percorrer 1 km? A segunda é: que distância percorre o carro em 1 hora? E a terceira pede-nos para escrever uma fórmula que relacione a distância percorrida, designada nessa fórmula por y, distância em quilómetros, com o tempo em horas, designado aí por x. Bem, nós podemos começar por fazer um esquema aqui em que pomos a distância percorrida pelo automóvel, 120 km, e podemos pôr também aqui o tempo que o automóvel leva a percorrê-la, 4,5 horas. Não podemos tirar, além de a velocidade ser constante, não podemos tirar mais informação do que esta aqui desta pergunta, deste período. E agora a primeira pergunta é: quantas horas leva o carro a percorrer 1 km? Ok? Portanto, é-nos pedido um tempo, quantas horas? Temos uma distância, chamemos d igual a 1 km, e queremos saber qual o tempo que o carro leva a percorrê-lo. Ora, uma informação rápida que podemos tirar sobre o valor que este tempo vai ter é: se para percorrer 120 km o carro leva 4 horas e meia, para percorrer só a velocidade constante leva, digamos assim, 120 vezes menos. Okay? Então, o que nos permite obter este tempo é a divisão de 4 horas e meia por 120 km. Portanto, se dividirmos 4,5 horas por 120 km, obtemos no nosso quociente, obtemos aqui a quantidade de horas que corresponde a cada 1 km. É isto que a divisão faz. Portanto, vamos ter o número de horas correspondente a cada quilómetro, que é exatamente isso que esta pergunta aqui em cima pede que a gente calcule. Então, agora trata-se de dividir 4,5 por 120. Pomos aqui um 0, vamos dividir 450 por 120, dá aqui 3. 120 vezes 3, 360
para 450,90. Podemos continuar o nosso cálculo para obtermos um resultado mais preciso aqui. Agora 900 dividido por 120, aqui 7. 120 vezes 7, 840 para 90, 60. E se nós terminarmos o nosso cálculo aqui, o nosso resto, o ponto fica alinhado pelo dividendo. E no quociente consideramos agora os casas decimais que os nossos dividendo e divisor têm. O dividendo tem 3, o divisor tem 0 e, portanto, consideramos essas casas deslocando o ponto 3 casas para a esquerda aqui, o que nos dá 0.037 horas que o carro leva a percorrer cada quilómetro. E, portanto, podemos pôr o tempo que leva a percorrer a distância de 1 km, a que chamamos D, é aproximadamente igual, vamos pôr 0.037 horas. Ora, nós podemos converter isto em minutos, porque 0.037 horas não é uma coisa que apele muito à nossa sensibilidade para vermos que tempo aqui está, e essa conversão obtém-se multiplicando 0.037 por 60, e tu podes ver que dá 2.22 minutos, que é um tempo que apela mais à nossa sensibilidade. Depois, a segunda pergunta pede que a gente calcule a distância que o carro percorreu em 1 hora. Ora, aqui trata-se de nós dividirmos, temos agora um tempo de 1 hora, ok? E queremos saber a distância, vamos chamar de 1, que o carro percorre em 1 hora. Então, trata-se de nós dividirmos os 120 km por 4.5 horas, novamente sabendo que o quociente vem expresso em quilómetros por cada 1 hora e o número que ele dá é a quantidade que cabe a cada unidade a cada 1 hora, portanto, quantidade de quilómetros que cabe a cada hora. Ora, 120 dividindo por 4,5 vai nos dar aqui 2, 45 vezes 2, 90, 90 para 120, 30. Se agora pusermos aqui um 0, vai dar aqui um 6. 6 vezes 5, 30 para 30, 0, e vão 3. 6 vezes 4, 24 e 3, 27. 27 para 30, 3. E, portanto, vês que agora o cálculo repete-se se nós continuássemos, ok? Aqui faltou por um ponto. Se nós continuássemos o cálculo, iríamos ter 26.6, etc. Ok? Sucessivamente 6. Então podemos dizer que a distância percorrida pelo carro em 1 hora é aproximadamente igual a 26.7 km. E podes ver que o que se fez aqui foi arredondar este número, consideramos apenas 3 dígitos aqui, ok? Estes primeiros 3 dígitos, estes 3 dígitos que aqui estão, e depois, como o dígito seguinte, que é este 6, é maior ou igual a 5, quando assim é, arredonda-se o anterior, arredonda-se este para o dígito seguinte, foi o que fizemos aqui. Se este dígito fosse menor do que 5, o que está aqui mantinha-se em 6. Portanto, esta é a distância percorrida pelo carro em 1 hora, e como sabes, isto tem um nome, 26.7 km por hora, isto aqui é a velocidade do automóvel, a tal velocidade constante que o enunciado ali tem. Finalmente, a terceira parte pede-nos para escrever uma fórmula que relaciona a distância percorrida y com o tempo x em horas. Ora, então, chamamos a distância percorrida y, isto é a distância, o tempo x em horas, e a maneira de escrever esta fórmula é por aqui a velocidade que o carro vai, aproximadamente 26.7 km. E esta fórmula, o uso dela é se nós conhecermos um dado instante, por exemplo, quisermos saber qual é a distância que o carro percorre em 7